bem entendem, to do what they want to do. fazem só o que querem. But there is a company of people. Mas há uma companhia de pessoas. And true, we do what we want to do. E, na verdade, a gente vive o que a gente quer viver. But what we desire to do are good things. Mas o que nós desejamos é sempre fazer as coisas boas. It's important today. E isso é importante para eles. And in this moment in history in Brazil, E esse momento na história do Brasil it's very, very important. é muito, muito importante. How each of us conduct our life. Como cada um de nós conduz as nossas próprias vidas. Many of you here are Sabe que muitos de young vocês, people. a maioria de vocês aqui são jovens. You're going to be the ones that form the future of this Vocês nation. são aqueles que irão formar o futuro dessa nação. You know, we saw in the U.S. O que nós vimos nos Estados Unidos, a generation ago uma geração atrás, that really changed our nation que mudou a nossa nação. and it removed prayer from our schools, E eles tiraram a oração de nossas escolas, and legalized abortion. legalizaram o aborto, It went that direction, e foi tudo nessa direção. and that doesn't have to happen here. E isso não tem que acontecer aqui. It doesn't have to happen Não here. tem que acontecer aqui. It may happen. Yeah. It may happen. It may happen. I don't know. Pode acontecer, não sei, But it doesn't have to. mas não tem que acontecer. And now Brazil has entered into an entirely new realm of finances. E agora o Brasil acabou de entrar em toda uma nova esfera financeira. You know, your economy is growing, even stronger than the U.S. economy. A sua economia está crescendo, é até mais forte do que a economia americana. And the reason for that E a razão para isso is because every place the gospel is preached é que todo lugar onde o evangelho é pregado always prospers. sempre prospera. Always. Sempre. Always. The Sempre. gospel O evangelho brings prosperity. traz prosperidade. But Mas then the prosperity aí então a prosperidade brings with it traz com ela a completely different structure of temptation. uma estrutura totalmente nova de tentações. Because as people prosper, Porque conforme as pessoas prosperam, they begin to give themselves liberties. elas começam a dar a si mesmas certas liberdades. They interpret the prosperity Eles interpretam a prosperidade, really as permission. na verdade, como permissão. And they begin a process of allowing things. E aí eles começam um processo de permitir-se coisas. And that's a very great danger for your country. E isso é muito perigoso aqui para o seu You país. see, God is the God of prosperity. Deus é o Deus de prosperidade. And He wants to bless. E Ele quer abençoar. But you know, many of the people that God blesses so strong, Mas sabe que muita gente que Deus abençoa é tão poderosa, in the end, que era tão forte, gente que Deus abençoou que era tão forte, no final He loses them. ele acaba perdendo eles. Because the very prosperity, Porque a própria prosperidade, the very blessing of God aquela própria bênção que Deus lhe deu, begins to turn their hearts. começa a virar seus So corações. Jesus takes a big risk with us. Então Jesus corre um risco grande conosco. Every time He blesses you, Toda vez que Ele te abençoa, every time He prospers you, toda vez que Ele te prospera, He takes a risk Ele corre o risco that He will lose you. de te perder. So we need to keep our eyes on Him. Então nós precisamos manter nossos olhos nele. Need to keep that passion and that fire burning, Precisamos manter essa paixão e esse fogo ardendo. and not take His blessing as permission, E não tomar a sua bênção como permissão. because actually prosperity increases your responsibility. Porque, na verdade, a prosperidade aumenta a tua responsabilidade. Amen. Amém? So Brazil right now Então, o Brasil agora mesmo is in a real balance. está no meio de uma balança. It can go either way. Que pode ir numa direção ou noutra. And one thing you must not believe E uma coisa que vocês têm que não acreditar is that one person é que uma pessoa cannot make a difference. não poderá fazer a That's diferença. a lie of the devil. Isso é uma mentira do diabo.
That's a lie of the devil. É uma mentira do diabo. Because one person can make a difference. Que uma pessoa pode fazer toda a You diferença. know, the president of this nation O presidente dessa nação is one person. é uma pessoa. One person can make a difference. Uma pessoa pode fazer toda a diferença. And actually, E na verdade, when a company of individuals quando um grupo de indivíduos keep their priorities, mantém as suas prioridades, keep their standards of conduct, mantém os seus padrões de conduta, then that company of people, então essa companhia de pessoas, they are stronger eles são mais fortes than the president. do que o próprio presidente. Because I tell you, my friend, Que eu vou lhe dizer, meus amigos, Brazil o Brasil does not belong to the president não pertence ao presidente, or to the Congress ou ao Congresso, or to the courts ou or to the judges and the courts. às cortes, aos juízes. Who owns Brazil? Quem é dono do Brasil? Who owns Brazil? Quem é dono do Brasil? You do. Vamos lá. The people. O povo. You own. This is your country. Esse daqui é o seu país. Vocês são os donos. Amen. Amém. So let's ask Jesus to write something on our heart today. Então vamos pedir a Jesus para escrever algo em nosso coração hoje. Lord Jesus, we love you in this house. Senhor Jesus, nós te amamos nessa casa. We love you in this house. Nós te amamos nesse lugar. Well, Lord, we invite you to come here now. Senhor, nós te convidamos a vir aqui agora Mark our life. Mark our life. para marcar nossas vidas. We ask you to come. Nós pedimos para vir. We ask you to come even in more strength. Nós pedimos que você venha com mais força. Come and touch us today. Venha e toque-nos. Let today be a happy day, Que hoje seja um dia feliz, but a serious day at the same time. mas um dia sério ao mesmo tempo. Because we live in happy days, Porque nós vivemos em felicidade, but we live in serious days. mas vivemos um dia sério. And as we've heard, even in the fire and glory days, Mas ouvimos até mesmo nesses dias do fogo e glória darkness will cover the earth, que a escuridão cobrirá a terra, but our light will rise. mas a nossa luz se levantará. Even as we've heard, Como nós ouvimos, the tide is coming in. a maré está entrando. The tide of renewal and a blessing. A maré de renovação e de bênção está chegando. Oh. Okay, Duda, if you will, let Duda come. I want you to come. Lead us in some worship. We don't need all the band. We just need Duda. Precisamos de toda a banda, só você. We're going to worship Jesus, Vamos adorar a Jesus. and Jesus is going to touch your life. E Jesus vai tocar suas vidas. He's going to baptize you. Ele vai lhes batizar A baptism of His presence. com o batismo de sua presença. So you enter now into your secret place. Entre agora no seu lugar secreto. You have a secret place Você tem um lugar secreto within your consciousness, na sua consciência. and you can enter in right now into E your você secret pode entrar agora mesmo, under the shadow of the Almighty. debaixo da sombra do Altíssimo. Santo, 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 Senhor, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, Senhor. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temer a tua fumaça
sei mais viver. Nós não conseguimos mais viver assim. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Se Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, nós clamamos pela tua glória nesse lugar, Senhor. Só a tua glória, Senhor. Só a tua glória pode se transformar. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória de Deus. Eu sou livre, eu sou livre para entrar no santo dos santos. Eu sou livre, eu sou livre para entrar no santo dos santos. Eu sou livre, eu sou livre, nós somos livres para entrar no santo dos santos. Há 2000 anos atrás, os céus já foram abertos na cruz. Nada mais nos impede de chegar diante dele, nada mais nos impede. Eu sou livre, nós somos livres para chegar em tua presença, para entrar no santo dos santos. Eu sou livre, eu sou livre para entrar no santo dos santos. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, Senhor, nos leva ao lugar da tua glória, Senhor. Nós queremos subir. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. De Deus, nós clamamos por tua glória, Senhor. Glória, Senhor.
nós precisamos nessa manhã. Glória, Senhor. Glória, glória. Agora, Senhor, eu sou livre para entrar no Santo dos Santos. Eu sou livre para entrar no Eu sou livre para entrar Eu sou livre. Eu sou livre. Abre os nossos olhos para ver o lugar onde Tu estás nos levando. Abre os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, a canção dos anjos. Eu sou livre para entrar no Jesus. Se Tu és Deus e não há outro nos céus, a quem os anjos se rendem e Te adoram em glória, cantando Santo, 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 pois Tu és Deus e não há outro, a quem os anjos se rendem e Te adoram. Os céus estão abertos quando Tu Santo, Santo, pois Tu és Deus e não há outro nos céus, a quem os anjos se rendem e Te adoram. Tu és Deus e não há outro nos céus, a quem os anjos se rendem.
quem os anjos se rendem e te adoram em glória, clamando Santo, Santo, Santo. Nós te glorificamos, Deus, porque acima de qualquer nuvem negra, acima de qualquer nuvem, o sol jamais para de brilhar, Senhor, a tua glória jamais para de brilhar. Senhor, se nós não conseguimos ver a grandeza da tua glória, Senhor, nós te glorificamos porque nós sabemos que o sol, tu és o sol da justiça e tu jamais paras de brilhar. Tu jamais paras de brilhar. Se nós subirmos além das nuvens, nós conseguiremos ver a tua face. Nós conseguiremos ver, Senhor, que a tua glória jamais para de brilhar. Santo, 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 Santo. A terra cheia da tua glória, 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 a terra cheia da tua glória. Santo, 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 Santo. Santos, em outro lugar, sabe? O que nós estamos fazendo nessa manhã? Clamando pela glória. Quem já pisou?
estamos passando pelo fogo. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei a tua fumaça. Quem já pisou? Quem já pisou? Já pisou? Jesus, canta sobre nós, Jesus. Canta sobre nós a canção de libertação. Canta sobre nós, Senhor. Canta sobre nós, Senhor. Você é livre, você é livre para entrar no Santo dos Santos. Você é livre, você é livre.
Olhe para o céu. Olhe para o céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Isso é tudo que precisamos fazer. Colocar os nossos olhos nos céus do Rei da Glória, e Ele entrará. Olhe para o céu. As vossas cabeças, aqui entre o Rei da Glória, aqui entre o Rei da Glória. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portas as vossas cabeças. Levante a sua cabeça aos céus, olhe para os céus. Pode olhar para os céus, não precisa ter medo, olhe para os céus. Isso é profético. E o Rei da Glória entrará. Se você não consegue se entregar à adoração ao Senhor Jesus, olhe para os céus e Ele responderá. Tudo que você tem a fazer é olhar para os céus. Tudo que você tem a fazer é olhar para o Rei da Glória, e Ele responderá. Ele é fiel com a sua palavra. Em meio à confusão, Ele é fiel com a sua palavra. Senhor, olha dos céus para a tua noiva. Olha com os teus olhos de amor para a tua noiva, Senhor. Responde ao nosso chamado nessa manhã. Nós clamamos, Senhor. Deus, nesse ano de 2011, nós precisamos desesperadamente da Tua glória, Senhor. É a única coisa que pode colocar tudo em ordem, Deus. É a única coisa, Senhor, que pode colocar a Tua igreja em ordem, Senhor. Traz ordem, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, é, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, 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 para que entre o Rei da Glória. Nós te convidamos, Jesus, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Vem reinar sobre nós, Senhor, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Vem lá sobre o Brasil, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Eu levantarei, levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai a portas as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, 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 para que entre o Rei da Glória. Juice, get me that juice again. Bem, All right, turn and embrace 2 or 3 people. que vire e dê um abraço em 2 ou 3 pessoas. You know what to do. Vocês sabem o que fazer. Tell him you love them. Jesus loves them. Diga-lhe que você o ama, que Jesus o ama. Oh boy. Aleluia. What's your shirt say? Doing it. Yes. Get you to the microphone here. Okay, you can return to your seat. Ok, vocês podem voltar para os seus assentos.
If you want to sit here in the front, Se quiser sentar aí na frente, pode sentar. Whatever you prefer. Ou podem voltar lá para as cadeiras, o que vocês preferirem. We love you. Nós os amamos. Some weeks ago, Algumas semanas atrás, I was in my home in South Carolina, in the U.S. estava lá na minha casa, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Just so hungry, Estava lá tão faminto. and I was reading some in my Bible, Eu estava lendo alguma coisa na minha Bíblia. and it's always good to read your Bible, Sabe que é sempre bom ler sua Bíblia. but even though to me, even some days my Bible seems a little dry, Mas para mim, até mesmo a minha Bíblia em alguns dias parece meio seca. and I picked up a couple of books. E aí eu peguei uns 2 livros, I'd read a few pages, li algumas páginas nothing. e não tinha nada. I'd get another book, Aí eu peguei outro livro read a few pages, e, nothing. e algumas páginas, nada. I'd put on, my favorite worship CD, Aí eu botei o meu CD favorito de adoração, nothing. nada. I'm thinking, what's my problem? Aí eu perguntei, qual o problema comigo? But I heard this phrase in my spirit. Mas eu ouvi essa frasezinha no meu espírito. Who is the man? Quem é o homem? And it reminded me of a message E isso me lembrou de uma mensagem that I produced years ago que eu produzi anos atrás, in Balaam. I mean, at least 10 years ago. em Belém, há uns 10 anos atrás. So I went down and began to look through some shelves, and I found this CD. Aí eu fui lá procurar nas minhas prateleiras, aí eu achei esse CD com a gravação da mensagem Quem é o Homem? And I put it in my player, Aí eu pus para tocar and the Spirit of God fell on me. e o Espírito de Deus caiu sobre mim. And I said, man, E eu disse, cara, I can't believe I preached that good. nem acredito que eu prego assim tão bem. I almost got saved again. Quase que eu fui salvo de novo. It was so powerful. Foi tão poderoso I thought, man, this is so good. I wish somebody else would have preached it. que eu pensei, cara, esse negócio é tão bom que eu queria que alguém mais tivesse pregado Because isso. it's kind of embarrassing to talk about your own message and say how good it is. Porque é meio constrangedor você falar sobre a sua própria mensagem e dizer quão boa ela é. So, and I'd already produced 5 new DVDs just for the Fire and Glory. E eu tinha acabado de produzir 5 DVDs novos só para o Fogo e Glória. And I contacted Adriano. I said, I want you to duplicate more of these. E aí eu contatei o Adriano aqui no Brasil e eu disse, quero que você duplique mais dessa mensagem. Because I tell you, it stirred my heart. Que eu vou te dizer, sacudiu meu coração. Because I tell you, Que eu vou dizer, all God ever needs tudo que Deus precisa is a man, é de um homem. or a woman, a person. Ou uma mulher, uma pessoa. That is all he needs. É tudo que ele precisa. He creates everything. Ele criou tudo. If God wants money, he'll just create it. Se Deus quiser dinheiro, ele só produz. I'm trying to figure out how to do that. You know? Eu estou tentando descobrir como é que se faz isso. But he always needs a man. Mas, obviamente, ele precisa de um homem. So we brought some. Então, trouxemos algumas aqui. And I'm not a CD salesman. Sabe que eu não sou vendedor de CDs, né? Listen, I would give them all away. Eu daria todos. Oh, stop it. Agora para com isso, viu? O outro, ele joga para mim, joga para mim. He's trying to manipulate me. Ele está tentando manipular a situação. Okay. Ok. Nunca mais. Nunca mais. And I told you yesterday about the instrumental CD. Actually, it's not purely instrumental. It's ambient, kind of with voices. Ontem eu falei com vocês sobre esse CD instrumental dos meus filhos. Ele, na verdade, não é totalmente instrumental. Tem umas vozezinhas aqui e ali. Two of my sons, James and John. 2 dos meus filhos, o James e o John. They were dedicating this CD when I was in the hospital. Eles me dedicaram esse CD quando eu estava no hospital. And, so anyway, I
told you yesterday, I really personally prefer instrumental music. Então, ontem eu falei para vocês, eu pessoalmente prefiro música instrumental. Because many times, you know, and I buy worship CDs. Que muitas vezes, e eu compro também CDs de adoração. You know, pay 10, 15 US for them. Pago 10, 15 dólares. And I tell you, E vou te dizer, it's sad to me é triste para mim that how many CDs are produced, quantos CDs são produzidos, but how void they are of Mas- the anointing. quão vazios eles estão da unção. You know, I buy a CD, maybe one song Eu compro um CD e talvez uma canção só, that really has any virtue, any real anointing. venha a ter alguma virtude realmente, alguma unção. So I make my own CDs. You know, I take all of these and get one song here and one here and one here. Então eu faço a minha própria compilação num CD, pego uma música aqui, outra ali, junto tudo. But anyway, this is one of the instrumentals. Like I say, it's ambient. It has some voice behind. Mas esse aqui é um CD é maiormente instrumental, mas tem algumas vozes aqui e ali. You know, my son John, my youngest son, Meu filho John, meu mais jovem, does the vocals. faz os vocais. Just went through an awful tragedy in his life. E ele acabou de passar por uma tragédia muito séria em Well, sua you know, vida. your heart never stops breaking for your children. Sabe que seu coração nunca para de se quebrantar pelos seus You know, filhos. some of you parents and grandparents, you know what I'm talking about. Alguns pais e avós aqui sabem do que eu estou falando. But anyway, so I'm going to give this to Judson. Mas de qualquer jeito eu vou dar esse aqui pro Judson. Just don't put it on in your car when you're driving. Só não bota para tocar no carro quando você estiver dirigindo. And that we told you about this collection. Eu falei com vocês dessa coletânea aqui. Judson, this has Judson, esse aqui tem What was it? 24. 24 24 mensagens messages that goes all the way back to 1993. que começando lá em 1993. You remember what was happening here in Brazil in 1993. Lembra o que estava acontecendo aqui no Brasil em 93? And some of you, you know, maybe weren't even born yet. Alguns de vocês talvez nem tivessem nascido ainda. No, I'm keeping this one myself. Mas esse aqui eu vou ficar com ele para mim mesmo. Keeping this one. You're, Yes. hey, you're not ready for this one. Não, vocês não estão nem prontos para isso aqui. You're not ready yet. Não estão prontos ainda. This one's too strong. Esse aqui é forte demais. This one's too strong. Esse é forte demais. No, tell your neighbor you're not ready yet. Agora diz pro seu vizinho, você não está pronto para isso aí não. Like, you want it. My wife wants it. And look, some of her messages are on here. You can have, yes. Algumas dessas mensagens estão aqui. Ah, ok, você pode ficar com esse. I will. Sí, señor. You're out, God. You're out. De nada. This is a DVD. Judson, and by the way, this is my friend Judson. Em falar nisso, esse aqui é meu amigo Judson. Many of you know Judson. Muitos de vocês conhecem o I Judson. tell you, here's this man right Vou here. te dizer, esse homem aqui, He's one of the legitimate voices in this country. ele é uma das vozes legítimas nesse país. Now he asked me to tell you that. Agora, ele me pediu para eu dizer isso para vocês. This is a true voice É uma voz verdadeira of the move of God in this nation. do mover de Deus nessa nação. Who knows Missionary Dan's favorite Bible verse? Quem conhece o versículo favorito do missionário Dan Duque? Who knows? Quem sabe? Salmo 92, 10. Psalm Ganhou 92:10. ganhou o prêmio ali, ele I'll be sabia. anointed with fresh oil. Eu serei ungido com óleo fresco. All right. This is where's Junior? Cadê o Júnior? Where's
Junior? Cadê o Júnior? Listen. You know, I have many ministry Sabe que eu tenho muitos sons. filhos em ministério. I have some are single portion, Alguns têm porção única. some are double portion. Alguns têm porção dobrada. And Junior here is one of my double portion sons. E Júnior é um dos meus filhos de porção dobrada. That means he got more than an inheritance, he got a birthright. Isso significa que ele tem mais do que uma herança, ele tem uma primogenitura. Now he still needs a little help, Ele ainda precisa de alguma ajuda, but he's doing good. And I asked him to bring some of his material. mas eu disse para ele trazer seu material. So he has his product table out there, Então ele tem os seus produtos na mesa lá fora. and I truly would recommend you get some of his E eu products. determinantemente recomendo os produtos dele para vocês. You know, the Bible says there are many voices in the world E today. a Bíblia diz que há muitas vozes no mundo hoje. You know, and I tell you, some of those are nothing more than voices. Mas eu vou te dizer, algumas dessas são nada mais do que somente vozes. And I tell you, there's a difference E eu vou lhes dizer, há uma diferença between talking entre falar and having something to say. e ter algo para dizer. Some people just talk, Algumas pessoas só falam, but they really have nothing to say. mas na verdade não tem nada para dizer. So I want to recommend his products to you. Então eu quero recomendar os seus produtos para você. Give them to whoever you want to give them to. E para quem você quiser. Well, that one's destroyed. Bring out a Junior. Amen. And also, E também Jason Lee Jones, the worship team, o Jason Lee Jones, sua equipe de adoração, all have products out. todos têm produtos que estão lá fora na mesa. So I want to make a suggestion to Então eu quero fazer uma sugestão para vocês. you. Go to the product table, Vão lá na mesa de produtos buy 2 products. e compre 2 produtos. You know, anything you want. Seja que for que você queira. Keep one Guarde um and give one. e dê um. Okay? Ok? Ok? Keep one for yourself Guarde um para você and give one e dê o outro to somebody. para alguém mais. Ok? No? Não? Yeah. Sim. All right. That went on pretty good right here. Isso foi muito bem aqui. Aqui, coisa But foi it bem. didn't make it all the way to the back. Mas não chegou até o fundo, não. Yes, it did. All right. Did you bring your Bible? Vocês trouxeram suas Bíblias? You say your Bible. You run out of battery there, did you, buddy? Deixa eu ver suas Bíblias. We need a battery here. Acho que precisam de pilha aqui. Bateria aqui nesse microfone. And Juicy, we're going to invite you just to jump in any time. We're just going to share something. All right. Ok. Open up in your Bible to 2 Kings. Abra suas Bíblias em 2 de Reis. Is it okay if I just sit down here today? Tudo bem se eu só ficar sentado aqui hoje? It's all right. Doesn't matter. Because I'm going to just sit here. Tudo bem? Porque eu vou sentar aqui mesmo. Just want to know if it was okay. Só quero saber que vocês estão tudo bem. Oh, come on, that was a joke. Vamos lá, isso foi uma piada. Tell your Né? neighbor, lighten up, neighbor. Digo pro seu vizinho, relaxa, cara. Okay. 2 Kings chapter 4. 2 de Reis, capítulo 4. This is a story that you should be familiar with Essa história é uma história com as quais vocês deveriam estar familiares. of Elijah and Elisha. De Elias e Eliseu. You know? And in chapter 2, 2 Kings, E no capítulo 2, 2 de Reis, it says here in verse number 1, capítulo 2, diz aqui no versículo 1. it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Now here we see 2 individuals. Agora aqui nós vemos 2 indivíduos. We see a seasoned prophet, Nós vemos um profeta já experiente, Elijah, Elias,
And we see a future prophet, E nós vemos aqui um futuro profeta, Elijah. Eliseu. You see, so we have two generations. E na verdade nós temos aqui duas gerações. We have a man who is finishing, if you will, Nós temos aqui um homem que está terminando sua carreira, se vemos assim, and another person who's beginning. e uma outra pessoa que está só começando. And you know, it has nothing to do with age. Isso não tem nada a ver com idade. You know, I'm sure that here Elisha was a young person, E tenho certeza aqui nessa passagem que Eliseu era um cara jovem, but it doesn't matter. mas não importa. You know, age is not important to God. A idade não é importante para Deus. You know, He used Moses when he was 80 years old. Ele usou Moisés quando ele estava com 80 anos. You know, so it doesn't matter. But so Elisha was the future, was the emerging ministry. Então realmente não importa, porque Eliseu era o ministério que estava surgindo. And we see here from this first verse E nós vemos aqui a partir desse primeiro versículo that they went from Gilgal, the city of Gilgal. que eles saíram da cidade de Gilgal. So, and the name of Gilgal, I've got it written here somewhere, means a place of purification, Então o nome Gilgal significa o lugar de purificação, a place of circumcision, o lugar de circuncisão, circumcision of the flesh, of the heart. a circuncisão do coração, da carne. So I'm confident that at this moment Elijah knew exactly what he was doing. Então eu creio que nesse momento aqui Elias sabia exatamente o que estava fazendo. But I'm not so sure Elisha knew exactly what was happening. Agora eu não tenho certeza de que Eliseu sabia o que estava acontecendo. But for however long was the season, Mas seja lá qual fosse a estação, they had been in this city called Gilgal. eles tinham estado nessa cidade chamada Gilgal. They'd been in this place of purification Eles tinham estado nesse lugar de purificação. and the cutting away of the flesh. E esse momento de cortar a carne. Look with me, keep your position here, Então marquem esse lugar. but go to your New Testament, the book of Galatians. Mas vamos lá no Novo Testamento, no livro de Gálatas. So Galatians chapter 5. Então Gálatas capítulo 5. And I told you that Gilgal means a place of circumcision, or Eu lhes cutting disse away. que Gilgal é um lugar onde se corta, é um lugar de purificação. The New Testament talks about the circumcision not of the flesh but of the heart. O Novo Testamento fala sobre a circuncisão não da carne, mas do coração. Verse of the flesh. Is that the right reference? No, it's not the right reference. Where is it? You somebody help me here, Justin. The 5:6. Well, okay. For in Jesus Christ there's neither circumcision availeth anything, or uncircumcision, but faith which works by love. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Now look down at verse number 19. Agora veja isso no versículo 19. See, they had been in a place of purification. Eles haviam estado num lugar de purificação. Now, I don't necessarily think it was Elijah that was being purified, Eu necessariamente não creio que era Elias que tinha que ser purificado, but it was Elisha. mas Eliseu. And verse 19 E no versículo 19 tells us what are the works of the flesh nos diz quais são as obras da carne that were being purified in his life que seriam purificadas em sua vida and need to be purified in your life. e que precisam ser purificadas na tua vida também. Now the works of the flesh are manifest, As obras da carne são conhecidas, which are these: os quais são adultery, prostituição, fornication, uncleanness, impureza, lascívia, lascivia, idolatry, witchcraft, idolatria, feitiçarias, hatred, inimizades, porfias, emulations, wrath, ciúmes, iras, strife, pelejas, seditions, heresies, dissensões, facções, envies, murders, invejas, bebedices, drunkenness, bebedices, revelings, orgias and such things, e coisas semelhantes, of which I tell you before, as I have told you in time past, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni, that they which do such things
que os que cometem tais coisas shall not inherit não herdarão the kingdom of God. o reino de Deus. Now, what's happening here Então, o que está acontecendo aqui, in this story, nessa história? and it really is a principle spiritually and a principle of nature, Esse daqui é um princípio espiritual e um princípio natural. because Elijah is just about to be taken up, Porque Elias está a ponto de ser levado. and something else E algo mais is just about to come down. está a ponto de descer. So something is going up Então algo está subindo and something's coming down. e algo está descendo. That's true of us today. E isso é verdade em nossas vidas hoje. That's true in this Fire and Glory. É verdade nesse Fogo e Glória. That's true in Brazil, É verdade no Brasil. that something is about to go up De que algo está a ponto de subir. and something else is coming down. E algo está descendo. And where it comes down E onde descer depends on the preparation vai depender da preparação. Onde vai descer vai depender da preparação. of who is prepared. De quem é que está preparado. Because Elijah was going to be taken up in a whirlwind. Porque Elias ia ser levado num redemoinho. And his mantle, his cloak. E o seu manto, a sua veste. You see, as we read on in this chapter, 2 Kings, E conforme nós lemos aqui nesse capítulo de 2 de Reis, Elijah said, "What do you want?" Elias perguntou: o que você quer? He said, "What do you want, Elijah?" O que você quer, Eliseu? And who knows what Elijah said? Quem sabe o que Eliseu disse? He said, "I want a double portion of your spirit. Ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. I want a double portion." Quero uma porção dobrada. Hey, tell your neighbor, Então, diga aí ao seu vizinho: that's what I want. é isso que eu quero. That's what I want. É isso que eu quero. That's what I want. So they had been for some period of time in this place of purification and Então preparation. eles estiveram por algum tempo aí nesse lugar de purificação e circuncisão. Because within a short period of time, something's going up, Porque dentro de pouco algo iria subir and then it's going to come back down e algo iria descer in a greater measure e ia voltar para baixo com uma medida maior than what went up. do que quando subiu. So they went from Gilgal, the place of preparation, Então eles foram de Gilgal, o lugar de preparação, and they came to the city of Bethel. e vieram para a cidade de Betel. Now, Bethel means the place of recognition. Agora, Betel significa um lugar de reconhecimento. That's the place in your life Esse é um lugar na tua vida where you begin to recognize onde você começa a reconhecer that God has something for your life que Deus tem algo para a tua vida and something He wants to drop down from heaven on your life. e há algo que Ele quer trazer do céu para a tua vida. Turn and tell your neighbor, Vira e diga ao teu vizinho: I want that too. eu também quero isso. So and I'm sure by this time Eu sei que eu creio que tenho certeza que nessa altura that maybe Elisha begins to get a little bit of a vibration. Something's happening here. Eliseu começou a receber alguma vibração aí, tem alguma coisa aí acontecendo. So Elijah said, E aí Elias he disse, said, "Now Elisha, I'm going here down to Bethel. aí ele disse: Eliseu, eu vou ali em Betel, I'll only be gone a little while. eu vou sair um pouquinho, You just stay here." fica aqui. Now you know there's a principle there Mas há um princípio aí, that we always have the opportunity just to kind of stay where we are, todos nós sempre temos a oportunidade de ficar onde estamos, spiritually and otherwise. espiritualmente e de outras maneiras. But by this time, Mas dessa vez, Elisha's kind of beginning to get a little Eliseu something meio que começou a bzzz, and he said, e ele disse: "No, não, I'm going with you. eu vou contigo, I'm not staying here." não vou ficar aqui. Turn to tell your neighbor, Vira e diga ao seu vizinho aí: I'm not staying here. eu não vou ficar aqui, I'm moving. eu tô indo, Come on now. tô tell me your neighbor. movendo. Vamos lá. So they came to the place of recognition Então eles vieram a um lugar de reconhecimento, where the man of God, Elisha, onde o homem de Deus, Elias, is being recognized. He's being recognized. Eliseu, o homem de Deus, Eliseu começou a reconhecer. Being recognized. I think internally Acho que internamente something's working in him. algo começou a operar nele. So then Então Elijah said, Elias disse: "Okay, then I'm Okay. going to go down to
Jericho. Ok, então eu vou ali em Jericó. But you just stay here. Mas tu fica aqui. I'll be back in a little while. Eu volto rapidinho. You just stay here. Você só fica aqui. Elisha said, Aí Eliseu disse: Turn and tell your neighbor. Diga ao seu vizinho. Turn and tell your neighbor. Ele diz ao seu vizinho: I'm recognizing something. eu estou reconhecendo alguma coisa aqui. You are so wonderful. I love you people. Vocês são tão maravilhosos. Eu amo vocês, gente. You're the happiest Methodist I've ever seen. Vocês são os metodistas mais felizes que eu já conheci. Got some Já sabemos onde estão os metodistas. Now we know where the Methodists are. Got a Methodist in the back. Tem algum metodista lá atrás? A lot of them back there. All right. So, Então, see, something's working. algo está funcionando aqui. Something was working here. Algo está operando aqui nessa passagem. And something's working here. E algo está operando aqui. Something's working in this nation. Algo está operando nessa nação. This same scenario is written here for a purpose. Esse mesmo cenário está escrito aqui por um propósito. That these things are examples for us. Essas coisas são exemplos para nós. That something going up, Que algo está subindo, so something can come down. para que algo possa descer. So they went from there to Jericho. Então eles foram daí para Jericó. Jericho is the place where you confront the boundaries of your life. Jericó é o lugar onde você confronta os limites da tua vida. Jericho is the place where you confront the boundaries. Jericó é o lugar onde você confronta os limites. See, we all have boundaries in our life. E todos nós temos limites na nossa vida. But in order to continue and succeed at this process, Mas de modo a poder passar e ser bem sucedido nesse processo, those boundaries have to be pressed, moved. esses limites têm que ser pressionados, têm que ser movidos. Now, the world and unsaved people Agora o mundo e as pessoas não salvas, in the subject of sin and immorality, no território do pecado e da imoralidade, they stretch those boundaries every day. eles esticam esses limites todos os dias. They press those boundaries every day. Eles empurram esses limites todos os dias. But as Christians, we need to take that same principle Mas como cristãos, nós temos que tomar esse mesmo princípio. and we need to confront the boundaries of our life, E nós temos que confrontar os limites da nossa vida. boundaries of our faith, Os nossos limites de fé, boundaries of our knowledge of the Scriptures, os limites do nosso conhecimento das Escrituras, those boundaries of our life. os limites da nossa vida. So what I hope you're seeing by this point, Então, o que eu espero que vocês vejam a essa altura that Elisha, é que Eliseu, who represents a new, fresh move of God, ele representa um novo e fresco mover de Deus. has been in a place of purification. Ele passou por um lugar de purificação. I don't know if he understood. Eu não sei se ele entendeu. Maybe you don't understand Talvez você não entenda. why there's been certain pressures on your life. Enquanto há certas pressões na sua vida. Maybe you don't understand why temptation has become greater in your life. Talvez você não entenda como a tentação se tornou maior na sua vida. Maybe you haven't understood why you've been pressured in some areas. Talvez você não entenda porque você tem estado debaixo de certas pressões na tua vida. But it's very possible Mas é muito possível that you've been in the place of preparation, que você esteja no lugar de preparação, of purification. de purificação. Because I tell you, my friend, Que eu vou te dizer, meus amigos, when the place of recognition, quando o lugar de reconhecimento, it's not only God who recognizes, não é só no lugar de reconhecimento, não é só Deus quem te reconhece. but devils recognize as well. Os demônios também te reconhecem. And when the hand of God comes upon you, E quando a mão de Deus vem sobre você, the devils see it just as well. o diabo também vê isso claramente. And you become even a greater target. E você se torna um alvo ainda maior. You know, some of you here may be more tempted now Alguns de vocês talvez estejam mais tentados agora in certain moral or ethical areas. em algumas áreas morais ou éticas. And you think, why is this? I don't want this. Aí você pensa, por quê? Eu não quero nada disso. Well, it's because of that place of recognition. Não é por causa desse lugar de reconhecimento. That all of a sudden, E de repente, you've captured the attention of hell.
Você chamou a atenção do inferno. You know, we want heaven to recognize us. Nós queremos que o céu nos identifique, nos reconheça. But I tell you, hell's watching too. Eu vou dizer, o inferno está assistindo também. You know, and that temptation will come. E essa tentação virá. So that whole process was in place. Então todo esse processo estava acontecendo. So they went to that place where you press the boundaries E aí eles foram até aquele lugar onde você empurra os limites. and you go for God a little hotter. E você vai para Deus um pouquinho mais quente. And then they came to the Jordan River. Aí então chegaram até o Rio Jordão. Jordan River is the place of expectation. O Rio Jordão é um lugar de expectativa. You know, Elijah had already said, Elias já havia dito, I want a double portion of what you have. Eliseu já havia dito para Elias, eu quero uma porção dobrada da tua unção. Judson, Sabe o que, Judson? I admire people Eu admiro pessoas that have enough sense que têm senso suficiente to recognize what God is doing para reconhecer o que Deus está fazendo and recognize who God is using e reconhecer quem Deus está usando and have the courage and the boldness e tem a coragem e a ousadia to say, I want what you have. de dizer, eu quero o que você tem, I want what you have. eu quero o que você tem. As a matter of fact, Na verdade, I want twice what you have. eu quero 2 vezes o que você tem. Yeah, and I don't care E eu tô nem aí, what it costs seja lá o que venha custar, or what is the sacrifice. ou qual sejam os sacrifícios, I don't care. não me importa. I just want it. Eu quero. Turn and tell your neighbor, Vira e diga pro seu vizinho, I want it. eu quero. You know, over the years in Brazil, Nesses anos no Brasil, I've been shocked many times eu já fiquei chocado tantas vezes at how some famous, well-known people como algumas pessoas aí famosas e muito conhecidas could not recognize what God was doing não conseguiam reconhecer o que Deus estava fazendo and could not recognize who God was using. e não conseguiam identificar quem Deus estava usando. But there were others, Mas há outros and they could see it, que eles podiam ver and they said, I want it. e eles disseram, eu quero. That's Elisha's story. Essa é a história de You Eliseu. know, there were many other prophets. Havia muitos outros There profetas. was a whole school of prophets. Havia toda uma escola de profetas. But here's Elisha. Mas aí estava Eliseu. And he endured that place of purification. E ele aguentou aquele lugar de purificação. And when he had opportunity to just remain here, E quando ele teve a oportunidade de só ficar ali, he said, I'm not remaining here. ele disse, eu não vou ficar aqui não. Many would remain behind. Muitos teriam ficado para trás. Not me. Eu não. You're moving, Você está se movendo? I'm moving. Eu estou me movendo. You're going, Você vai? I'm going. Eu vou. Come on, somebody. Vamos lá, alguém aí. There are people like that today. Tem gente assim ainda hoje. You know, the only thing I regret about my life, A única coisa do qual me arrependo da minha vida I only heard the gospel when I was 27 years old. é que eu só ouvi o evangelho quando eu tinha 27 anos. I wish I'd heard it when I was 7 years old. Eu gostaria de ter ouvido o evangelho quando eu tinha 7 anos. Or 17 years old. Ou 17 anos. You know, that was my story. Essa é a minha história. But there's some of you here, like Elisha was, Mas maybe a young person. Mas alguns de vocês aqui, como Eliseu, são jovens. And I'll tell you, if you want that which is coming down, E eu vou lhes dizer, se vocês querem isso que está descendo, you have to send something up. você tem que enviar algo para cima. You have to send up a testimony. Você tem que enviar um testemunho. When God decided Quando Deus decidiu that it was time to present the gospel to the Gentile world, que era a hora de apresentar o evangelho para os gentios, he needed a man. ele precisava de um homem. Right? He needed a man. Precisava de um homem. You know? And he found a man E ele encontrou um homem named Cornelius, chamado Cornélio, who was not a Jew. que não era judeu, He couldn't go into the temple. ele não podia entrar no templo, He was disqualified ele estava totalmente by desqualificado every religious law. por todas as leis He religiosas. was completely Ele disqualified. estava totalmente desqualificado. But what he had Mas o que ele tinha was a testimony. era um testemunho. And God sent an angel to him. E Deus enviou um anjo até He ele said, Cornelius, e disse, Cornélio, God's been looking for a man. Deus tem estado procurando por um homem. He looked among all of the religious people, Ele olhou lá no meio de todos os religiosos, but he found you. mas ele encontrou você. God recognized you. Deus reconheceu você. And the eye of the Lord
Eu sou o Senhor, is looking over the whole earth que estou buscando por toda a terra to find a person whose heart is completely His, para encontrar um coração que seja completamente so seu, He can show Himself strong. para que Ele on their possa se behalf. mostrar forte. Give Judson a microphone. Where's his microphone? Just use that one, it's fine. No, you keep these down. Ouvindo o Dan falar. Just wait for the translation. Huh? Bring the, yeah, he'll come. Just a minute. Come here, brother. It's a, When tell you're you- just speaking. I tell you, it's a miracle we get anything done Vou around. te dizer, é um milagre que a gente consegue realizar qualquer coisa. Enquanto o Dan está falando, While Dan's talking, eu tô pensando. I'm here thinking. Já há algum tempo eu estou procurando Eliseu no Brasil. For a while I'm looking for Elisha in Brazil. Porque o Senhor falou conosco Because the Lord has spoken to us que ele precisava de ministérios como Eliseu. that he needed ministries like Elisha. O que vai mudar a nação brasileira nos próximos anos What's going to change Brazil's nation in the next years são ministros como Eliseu. is ministries like Eu não sei Elisha. se você se lembra, I don't know if you remember em 2 Reis capítulo 3, in 2 Kings chapter 3, haviam 3 reis there were 3 kings que levaram o povo de Israel para a guerra. that have taken the people of Israel to war, E o povo começou a passar fome, and the people started to starve sede, and thirst, estavam andando em círculos. and they were going around in circles. 3 tipos de liderança. There were 3 types of leadership. Era neto de Acabe e Jezabel. One was the grandson of Ahab and Jezebel. Outro era rei que ia com qualquer coisa nova que acontecia. The other was a king that was going with any new trends that were around. E o outro era rei que emocionalmente ela tinha os pecados de Jeroboão na sua vida. And the other one was the one that had his emotional O Senhor falou twisted, comigo, like, had Judson, things of Jeroboam in his life. Esse tipo de liderança, And the Lord needs, o Senhor falou comigo, esse tipo de liderança, this kind of leadership is taking the church to walk in circles. esse tipo de liderança está levando a igreja a ficar rodando em círculos. And I believe that God is raising Elishas now. E eu acredito que Deus está levantando Eliseus agora. And when they were like desperate, E eu me sinto desesperado. you know, the people, they were desperate in the wilderness. O povo estava desesperado no deserto. And they said, what we gonna do? We're dying. E eles disseram, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. We're starving. Estamos morrendo de fome. Because our leadership took us to the wilderness. Porque a nossa liderança nos levou para o deserto. So what we gonna do now? Então o que nós vamos fazer agora? So the leaders came together Então os líderes se juntaram and they said, do you have anyone that has a prophetic e voice? disseram, vocês têm alguém aí que tem uma voz profética? And then they said, oh, there's a guy here. Disseram, tem um cara aqui. He used to come and wash the feet of Elijah. Ele costumava lavar os pés de I don't Elias. really know his name. Eu não sei o nome dele. I just, shoot. The Chukorosha. They say he's a prophet. Então eles dizem que ele é um profeta. I don't know. Eu não sei. So bring him. Então traz ele aí. So I'm waiting for this kind of people in Brazil. Então eu estou esperando por esse tipo de pessoas Those no that are Brasil. servants. Aqueles que são servos. Those that nobody sees. Aqueles que ninguém They vê. don't have a big name. Aqueles que não têm nenhum grande nome. They are not in the media, Não estão na mídia. but they are burning. Mas eles estão queimando. And I'm calling you. We need you right now. E eu estou chamando vocês. Nós precisamos de vocês agora mesmo. We need you right Nós now. precisamos de vocês agora mesmo. Another reason why we need Elisha right now. E eu vou lhe dizer a razão porque nós precisamos de Eliseu agora mesmo. Another reason Uma outra razão is because é porque the first thing that Elijah did, a primeira coisa que Elisha, que Eliseu fez, he called the sons of the prophets. ele chamou os filhos dos profetas. They were also without hope.
Eles também estavam sem esperança, They were lost. estavam perdidos, And he called them. e ele os chamou. And he sat down with them like this. Ele se sentou com eles, assim. And he said, I'm going to give you food. E ele disse, eu vou lhes dar comida. You are hungry. Vocês estão famintos. You are hopeless. Vocês estão sem esperança. I'm going to give you food. Eu vou lhes dar comida. And then the Então, Bible says a Bíblia diz that que the young guys, they went out and they brought, how do you say? I forgot the word in Portuguese. Videira brava. os jovens saíram e encontraram uma videira brava. How do you say videira? The wild The figs. wild, yeah. The wild. Yeah, the branch. And they thought was the real one. E eles achavam que era coisa boa. They thought was the videira verdadeira. Achavam que era a videira verdadeira. But they brought the bad one. Mas eles trouxeram a videira selvagem, a ruim. And the Lord also told me a few times last year E o Senhor também me falou ano passado that we have really good ministries. que nós temos muito bons ministros. And they're going out and trying to bring food to the church. E eles estão saindo e tentando trazer comida e alimento para a And igreja. sometimes they bring the videira they think is the real deal. E aí, às vezes, eles trazem essa videira brava achando que é a coisa verdadeira. But it's not the good one. Mas não é a boa. But then Elisha, Mas então Eliseu, he put like flour in the pot ele botou farinha na panela and he took out the poison. e ele tirou o veneno. So I need you, Elisha. Então, eu preciso de você, Eliseu. That's my call in Brazil for the last 2 years. Por isso que eu tenho chamado no Brasil por That's esses my anos. cry in Brazil in the last 2 years. Esse tem sido meu clamor pelo Where Brasil nos are últimos you? 2 anos. Onde você está? Where are you? Nós precisamos de você, Eliseu. We need you, Elisha. Nós precisamos que você traga farinha para a panela. We need you to bring flour to the Nós pot. precisamos que você traga farinha para a panela. We need you to bring the flour to the O pot. povo está andando em círculos sem direção. Going around in circles without a direction. We need you. Nós precisamos de você. Whoa. Não desista. Don't give up. Não desista. Don't give up. Deixa Deus tratar com você. Let God treat you. Deixa Deus quebrar você. Let God break you. Deixa Deus moldar você. Let God mold We you. need you right now. Precisamos de você agora mesmo. I am crying. Eu estou clamando. Oh, I'm desperate. Estou desesperado. Oh, God, please show us where they are. Oh, Deus, nos mostra onde eles I want estão. to lay my hands on them, God, and I want to tell them, run. Eu quero impor minhas mãos sobre eles, quero lhes dizer, corram. Because this is your time, this is your season. Porque esse é o seu tempo, essa é a tua estação. I am burning with that message inside of me. Queimando com essa mensagem dentro de We mim. need you, Elisha. Precisamos de você, Eliseu. Come out, come out. Vem lá, saia, apareça. There is too much poison in the food Há today. veneno demais nessa panela, nesse alimento. Come and bring flour. Vem e traga farinha. Come and bring the simplicity of the gospel. Vem e traga a simplicidade do evangelho. You know, that's what makes me think, why flour? Sabe, é isso que me faz pensar, por que farinha? It's so cheap, it's so simple. É tão barato e tão simples. It's so simple then. Tão You simples. just lay down on the floor and Em start qualquer lugar. worshiping. Você- Cannot be that simple. Não dá para ser tão simples. Cannot be that simple. Pode ser tão simples assim? It's that simple. É simples assim. Just worship. Só lava. Just yield yourself. Só se lavar, só se submeter. Surrender. Só So simple. se entregar. É tão The simples. message that's going to take out the poison A mensagem que vai tirar o veneno is the simplicity é a simplicidade of the intimacy with God, da intimidade com the Deus, worship da adoração and the fire. e do fogo. Where are you? Onde é que você está? We need you now. Are you? Shukoroshakarabash. Nós precisamos de você agora. We need you. We need you. Precisamos de você. We need you. Precisamos de você. Do you know the name of the guy? No, I don't know the name of the guy. Você sabe o nome do cara? Não sei que o nome do I cara. just know that they say he's a prophet now. Dizem que ele é um profeta agora. Call him.
Chama ele. We need you now. We need him now. Nós precisamos dele agora. Elijah asked Elisha, Elias perguntou a Eliseu: what do you want? o que é que você quer? What do you want? What do you want from me? O que é que você quer de mim? What do you want from me? O que é que você quer de mim? You have to believe Elijah was a serious person. Você tem que acreditar que Elias era um cara sério. What do you want from me? O que você quer de mim? You want to use my name? Você quer usar o meu nome? You want to just be close to somebody famous? Você só quer estar perto de alguém que é famoso? What do you want from me? O que você quer de mim? You want to use me to give you credibility? What do Você you quer want from me me? usar para isso acrescentar a credibilidade a você? O que você quer de mim? And Elisha said, I want twice what you have. E Eliseu disse: eu quero 2 vezes o que você tem. And Elijah said, E Elias disse: you've asked a hard thing. você pediu por uma coisa difícil. Hard for who? Difícil para quem? Hard for God? Difícil para Deus? No. Não. Hard for Elijah? Difícil para Elias? No. Não. Hard for Elisha. Difícil para Eliseu. He said, Ele disse: there's a process of purification, processo de purificação, a process of recognition, processo de reconhecimento, a process of pushing the boundaries, processo de empurrar os limites, a process of expectation. processo de expectativa. So they came to the Jordan River. Então eles foram até o Rio Jordão. Elijah struck the water. E aí Elias tocou nas águas, The water separated as águas se separaram, because Elijah had said, porque Elias disse: all right, ok, if you can see me se você puder me ver when I'm taken up. quando eu for levado. You see, Elisha had all the opportunities to stop along the way. Eliseu teve todas as oportunidades de parar pelo caminho. But he said, if you're there, Mas Elias disse para ele: se você estiver lá, if you're there, se você estiver lá, when it goes up, quando eu subir, you'll be there você vai estar lá. when it comes down. Quando descer. Hallelujah. Ok. Yeah. So they went, Então eles foram, walked a little distance, caminharam uma certa distância, and without any notice or warning, e de repente, sem nenhum aviso, sem nenhum the heavens opened, the Sem nenhum chariot of sinal, fire came de down, repente os céus se abriram, a carruagem de fogo desceu, and there's Elisha, e aí estava Eliseu. and he watched E ele viu Elijah go up, Elias subindo, and he cried out, e ele clamou: my father, meu pai, the chariot of Israel carruagens de Israel and his horsemen. e seus While he was cavaleiros. standing there crying out, my Enquanto ele father, estava lá clamando: meu pai, I understand. eu entendo. I understand the process. Eu entendo o processo. I understand the price. Eu entendo o preço. I understand pushing the boundaries. Eu entendo o empurrar os limites. I understand the circumcision of the flesh. Eu entendo a circuncisão da carne. My father. Meu pai. And I can almost in a vision, E eu posso quase que numa visão. I can see him looking at Elijah looking down, Eu posso ver Elias olhando para baixo assim, seeing a little Elisha standing there. vendo o pequeno Eliseu ali. He says, okay, boy. Ele disse: ok, garotão. He takes off his mantle. Tirou o manto. He says, Eu disse: so, the same is true, my friend. agora, a mesma coisa é verdade. Someone's going up. Alguém está subindo.
Something's coming down. Algo está descendo. Turn and tell your neighbor, Vire e diga ao seu vizinho: I want it. eu quero. I want it. Eu quero. Well, I really like that Judson's point about the simplicity of the gospel. Gostei muito do ponto do Judson sobre a simplicidade do Evangelho. There's no way to improve on the gospel. Não há outra maneira de fazer progresso no Evangelho. It doesn't need any improvement. Ele não precisa de melhoria nenhuma. It doesn't even need any explanation. E, na verdade, não precisa nem de nenhuma explicação. It just needs to be presented. Só precisa ser apresentado. Anything more you'd like to say? Anything? Mais alguma coisa que queria dizer? All right. Then let's pray over the people. Então vamos orar pelo povo. You guys stand to your feet. Então fiquem de pé, por favor. I'm going to pray over the people. Vamos orar pelas pessoas. Aleluia. You know, Sabe que everything begins tudo começa with a decision. com uma decisão. And something I teach, my disciples and my sons and daughters. E eu certamente ensino aos meus discípulos, aos meus filhos e filhas. And you never really know how you're going to do something. Você nunca sabe exatamente como é que você vai fazer algo. And as a matter of fact, Na verdade, I don't even try to determine how I'm going to accomplish something. eu nunca tento muito determinar como é que eu vou realizar alguma coisa. Until I first make a decision Até que eu antes tenha já tomado a decisão that's something I'm going to do. de que isso é algo que eu vou fazer. So many people, they reverse the process. Então, muitas vezes as pessoas invertem o processo. They try to determine how they will do it Eles tentam determinar como é que eles vão fazer primeiro, before they make the decision. antes deles tomarem a decisão. But for me, it doesn't work that way. Mas para mim não funciona dessa maneira. I make the decision first. Eu tomo a decisão primeiro. I'm going to do this. Eu vou fazer isso. I don't know how, Não sei como, but I know what I'm going to do. mas eu sei o que é que eu vou fazer. And I make the decision first. Eu tomo a decisão primeiro. And as I'm faithful to that decision, E quando então sou fiel a essa decisão tomada, then miracles come. And, aí então os milagres vêm. to me, I approach things just the opposite. Para mim, eu abordo essa situação exatamente do oposto como fazem. I'm saying that for this reason. Eu estou dizendo isso por essa razão. I can imagine you standing there saying, "Well, how can I do any of this?" Eu imagino você aí pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? You don't have to know how Você não tem que saber como, when you know who. quando você sabe quem. You don't have to know how Você não tem que saber como, when you know who. quando você sabe quem. Who? Quem? Jesus. Jesus. You don't have to know how. Você não tem que saber como. He knows how. Ele sabe como. What he needs you to do E ele sabe o que ele precisa que você faça. is make a decision. O que ele precisa que você faça é só Everything begins with a decision. tomar a decisão. Tudo começa com uma decisão. And I say that for this reason. E eu digo isso por essa razão. You're standing there and what do you do? Vocês estão de pé aí, o que é que vocês fazem? I'll tell you what I suggest. Vou lhe dizer o que eu sugiro. That you decide, Você decida. I'm going to be that person Eu vou ser essa pessoa. that God wants me to be. That's all you need to do. Isso é tudo que você precisa You fazer. make the decision. Você toma essa decisão Jesus will work it in your life. e Jesus vai operar na tua vida. Now there will be opportunities E haverá oportunidades to stop. de parar. You have to make a decision again. Mas você tem que tomar uma decisão. I'm not staying in Gilgal. Eu não vou ficar em Gilgal. I'm not staying in Bethel. Não I'm vou not ficar staying em in Jericho Não vou ficar em Betel, não vou ficar em Jericó, because I want something. porque eu quero algo. All right, we're going to Okay. pray. Houston, you're going to start with you. You just pray over it. Mark. Vamos orar então.
Pastor Judson was saying about the Elisha working the miracle of throwing the wheat in the pot to get the poison out. Quando o pastor Júlio estava mencionando o milagre de Eliseu colocando a farinha na panela para tirar o veneno, I opened my Bible to read that, and I saw that Elisha had returned to Gilgal. eu abri a minha Bíblia e fui olhar a passagem e eu vi que Eliseu havia retornado a Gilgal. He went back to that place he had been with Elijah. Ele foi de volta àquele lugar onde ele tinha estado com Elias. But there was a famine in the land. Mas havia uma fome na terra. And so that's why he asked, make a pot of stew for the prophets. E foi por isso que ele mandou fazer uma panela de cozido para os profetas. Wanted to feed the prophets. Ele queria alimentar os profetas. But the person that made the stew Mas a pessoa que fez a sopa went out into the field. foi no campo. And remember last night, Pastor Mark was saying, E lembra que ontem the à noite kingdom of God is like a field. o pastor Marcos estava dizendo, o reino de Deus, Mark estava dizendo, o reino de Deus é como um campo. And the seed is planted, the good seed is planted in the field. E a boa semente é wheat. plantada, a boa semente, o trigo é plantado no campo. But the weeds grow up together with it, the tares. Mas aí o joio, a erva daninha cresce junto. And they grow together until the day that God separates the wheat from the tares. E elas crescem juntas até o dia que Deus separa o joio do trigo. Well, this young man that was making the pot of stew for the prophets, Esse jovem que estava fazendo essa panela de cozido para os profetas, he picked up a weed, ele pegou uma erva a daninha, wild plant, uma planta selvagem, and he took it back in his cloak, e ele levou junto com and ele, he cut it up, E ele and he cor- put it in the pot. e ele cortou ela todinha e botou na panela. And that weed was poisonous. E aquela erva era venenosa. And we have to guard our lives in this day. E nós temos que guardar as nossas vidas no dia We de are hoje. in the world, but we are not of the world. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. We're growing and we're planted as a seed in this world, Nós fomos plantados como sementes nesse mundo, but we're not of the world. mas não somos desse And there's mundo. many poisonous plants around us. E há muitas plantas venenosas à nossa And volta. today in the church, E hoje na igreja, we have to discern nós temos que discernir the simple, pure word of God a palavra simples e pura de and the Deus simple, pure move of God e o simples e puro mover de from Deus, that which is poison. daquele que é venenoso. Because the world is trying to infiltrate the church. Porque o mundo está tentando se infiltrar na igreja. The values of this world, Os valores desse the mundo, sin of this os world, pecados desse the mundo, corruption of this a world corrupção desse mundo is trying to infiltrate the church está tentando se infiltrar na igreja and be a poison in the pot. e para ser um veneno na But what panela. was the solution? Mas Deus tem a solução, The solution was wheat. e a solução foi o trigo. We are that wheat. Nós somos We esse are that trigo. purifying force. Nós somos o que limpa o veneno. Oh, hallelujah. And when the wheat was poured into the pot, E quando a farinha foi posta na it panela, purified the pot. ela purificou a panela. You see, if a prophet, Você vê se um profeta, one who speaks for God, que fala por Deus, is contaminated with poison, está contaminado com veneno, then everyone that hears então that word todo mundo que ouve essa palavra receives poison. recebe veneno. We have to judge our lives. Nós temos que julgar nossas vidas. See what is in us. Temos que ver o que está em nós. Because what is in us is going to come out of us. Porque o que está em nós irá sair. Is it strife? O que está é uma luta, Is it lies? são mentiras, Is it sin? são pecados, Is it financial corruption? é corrupção financeira. What is it O que é isso? that is trying to poison our pot? Que está tentando contaminar, Beloved- envenenar a nossa panela. Beloved ones, Meus amados, it's time to let God put His light inside of our hearts. é hora de deixar que Deus ponha a sua luz dentro Get dos rid of nossos the corações. poison. Para tirar o veneno, Let the wheat para fazer purify the poison. com que o trigo purifique a panela, purifique o veneno.
está Eliseu? Chegou a sua hora de receber a unção. Onde está Eliseu? O azeite flui do trono. Onde está Eliseu? A hora chegou. Deixa o Senhor te quebrar. Deixa o Senhor te moldar. Pois a unção virá, o azeite descerá sobre ti. Mostra a tua face, Eliseu. Precisamos de você no Brasil. Não desista de Gilgal. Não volte pra trás. Diga: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Sou o teu Eliseu. Eu sou teu Eliseu. Oh Jesus, derrame sobre mim. Derrame sobre mim. Oh, estou pronto. Diga: aqui estou, Senhor. Aqui estou, Senhor. Eu sou teu Eliseu. Eu sou teu Eliseu. Dá-me tua capa. Dá-me tua capa. Eu quero a tua capa. Desce, desce sobre mim, Jesus. Hey! Hey! Eu sou teu Eliseu, Senhor. Tu és o meu Elias, Jesus. Oh, oh, yeah. Aqui estou. Sou teu Eliseu. Eu sou teu Eliseu. Dai-me a tua capa. Dai-me a tua capa. Dai-me a tua capa. Eu sou teu Eliseu. Eu não desistirei. Eu não desistirei. Oh, eu quero a tua capa, Jesus. Eu quero a tua capa. Eu quero a tua capa. Eu quero a tua capa. Jesus, Jesus, Jesus. Eu sou teu Eliseu. Eu não desistirei. Dai-me a tua capa, Senhor. Dai-me a tua capa. Give me your mantle, God. Dai-me a tua capa. Dai-me a tua capa. Tu és o meu Elias, Jesus.
sou teu Eliseu. Eu não desistirei, eu não desistirei. Irei até o fim, irei até o fim. Quero a unção dobrada, Senhor. Quantos querem essa unção? Levanta a tua mão e diga: eu sou teu Eliseu, eu sou teu Eliseu. Eu não desistirei, eu não desistirei. Quebra a minha vida, molda a minha vida. Quebra a minha vida, molda a minha vida. Eu quero receber de ti. Eu sou teu Eliseu, eu sou teu Eliseu. Eu não desistirei, eu não desistirei. Dá-me a tua capa, dá-me a tua capa. Give me your mantle. Give me your mantle, Jesus. Oh, I'm not giving up, Jesus. I'm waiting. Eu sou teu Eliseu. Eu não desistirei. Dai-me a tua capa, dai-me a tua capa, dai-me a tua capa. Quero Jesus, 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 Jesus. Hey! Eu não desistirei, eu não desistirei. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero. Eu quero tua glória, eu quero porção que desce de Deus. Eu não desistirei. I will not give up. Eu não desistirei. I will not give up. Eu sei o que eu quero. I know what I want. Eu quero a tua capa, Deus. Eu não desistirei. I will not give up. Eu não desistirei. I know what I want, Jesus. Eu sei o que eu quero, Deus. I want your mantle. Eu quero tua capa sobre mim, sobre mim. Toca, 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 toca. Você precisa dizer para Jesus que você não vai desistir.
sua capa, Senhor. Eu quero a sua capa, Jesus. Eu quero a sua capa, Senhor. Oh, eu sou o teu Eliseu. Eu quero tua capa. Eu quero tua capa, Jesus. Eu sou o teu Eliseu. Quantos creem? Deus, nós estamos liberando o Eliseu essa manhã. We're releasing Elisha this morning. We're releasing your mantle, Jesus. Oh. Isso é o que a gente precisa no Brasil, Senhor. Nós não precisamos de mais profetas de mídia. Nós precisamos de profetas que vão mudar a história, que vão tirar a igreja. A igreja não mais vai andar em círculo. Nós precisamos de profetas que vão levar a igreja a parar de andar em círculo, Senhor. Oh, 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 oh. Eu sou teu Eliseu. Eu sou teu Eliseu. Eu não desistirei. Eu quero tua capa. Eu quero teu manto. Dai-me a tua